Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Direito no Meio do Mundo, do Marco Zero até onde se quiser chegar. Eu sou Ana Paula Lima. Eu sou Ana Paula Gemac. E eu sou o Pedro Arthur. Nós somos acadêmicos do 4º semestre do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá e esse é o Juridicast Tucuju. Vou levar a Sharp verde. Boa escolha, acabou. São $120, como prefere pagar? $50 em dinheiro. Pode colocar 30 neste cartão? $10 neste. 20 neste. É tão bonito. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não gasto dinheiro. Ou isto, ou aquilo. Ou isto, ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Das telas do cinema até a literatura de Cecília Meirelles, a gente pode perceber referências às relações de pagamento, pois, como já dizia Aristóteles, a arte imita a vida. E o tema desse episódio do Juridicast Tucuju é algo que está corriqueiramente no nosso cotidiano, assim como todo o direito das obrigações. Hoje vamos conversar um pouco sobre o adimplemento obrigacional, também conhecido como pagamento direto. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender, em linhas gerais, do que se trata o direito das obrigações e o que seria uma relação obrigacional. O direito das obrigações é um ramo do direito civil que regula a relação obrigacional, ou seja, a relação jurídica existente entre um sujeito ativo, o credor, que detém o direito de crédito, a pretensão, e um sujeito passivo, o devedor, aquele que detém o dever de satisfazer o interesse do primeiro. Essa pretensão consiste no cumprimento de uma prestação de caráter econômico, podendo ser de dar algo, fazer algo ou não fazer algo. Caso contrário, o devedor pode ter seu patrimônio afetado, que é justamente a ideia de responsabilidade civil. Para extinguir uma relação obrigacional, existem 4 possibilidades: o pagamento direto, o pagamento indireto, sem pagamento e por execução forçada. Essa última decorre de sentença judicial. O pagamento direto, que é o tema desse episódio, está regrado entre os artigos 304 e 333 do Código Civil. Afinal, o que é o pagamento direto? O pagamento direto é o meio desejado de se extinguir uma obrigação, através do cumprimento da prestação devida, sem alterações. Consiste no ato do devedor satisfazer o interesse, o direito do credor, dando algo, fazendo algo ou não fazendo algo. Não se restringe, portanto, a dar dinheiro. É o caso também de prestação de serviços, abstenção de determinados comportamentos, entrega e restituição de bens e etc. E ele tem como consequência a liberação do devedor. Mas quem deve pagar? $70 mil, amor. Tô devendo $70 mil. O pagamento pode ser feito pelo devedor tanto pessoalmente quanto por meio de seus representantes, assim como por seus sucessores, como por exemplo, os herdeiros. Sabem aqueles filmes em que o protagonista recebe uma fortuna como herança de algum familiar? O Batman, por exemplo. Ele não herda só a bufunfa, não. Ele herda também as dívidas. Além destes, o pagamento também pode ser feito por terceiros interessados ou por terceiros não interessados na relação obrigacional, que serão explicados agora. O terceiro interessado é aquele que está ligado juridicamente à obrigação, que pode vir a responder com seu patrimônio pela dívida se o devedor não o fizer. Resumindo, é aquele que vai pagar o pato se o devedor não pagar. Mas calma lá, ele não está tão feio assim na foto, porque os direitos do credor serão transferidos para ele. Nesse caso, nem o credor nem o devedor podem se opor ao pagamento. É aquele ditado, né? Aceita que dói menos. Alguns exemplos de terceiro interessado são o avalista e o fiador. Já o terceiro não interessado não possui nenhuma obrigação jurídica, mas paga porque quer, por livre e espontânea vontade, motivado por questões morais, questões afetivas ou por solidariedade.
Sabe aquele pai que paga a dívida de um filho maior de idade? Aquele marmanjo que arranja uma dívida por aí e depois não tem como pagar? E o pai fica com pena do filhinho e vai lá e paga pro filho não ficar com o nome sujo na praça? Ou então aquele amigo que fica comovido com a situação de um amigo que tá passando por dificuldades, por um perrengue financeiro e vai lá e paga sua dívida? Pois é, esses dois exemplos são exemplos de terceiros não interessados. Quando o pagamento é realizado pelo terceiro não interessado em nome do devedor, existe divergência entre os estudiosos do direito quanto a seus efeitos. Para alguns autores, o terceiro assume os direitos do credor, mas para outros, este não recebe tais direitos, nem mesmo direito ao reembolso. É possível perceber na jurisprudência dos tribunais que as decisões são divergentes, assim como é controverso doutrinariamente o tema. Há decisões no sentido de que, quando paga no nome do devedor, o terceiro não interessado não tem direito nem mesmo a reivindicar reembolso, como decidiu o Tribunal de Justiça de Pernambuco em 2013 em agravo regimental. Há também o entendimento de que, nessas condições, o terceiro não interessado recebe os direitos do credor, a exemplo da decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de 2009 em uma apelação civil. Mas há também decisões que defendem que o terceiro não interessado, pagando em nome do devedor, tem direito apenas ao reembolso, como proferiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 2012 em agravo regimental. Por outro lado, quando o pagamento é realizado pelo terceiro não interessado em nome próprio, este não recebe os direitos do credor, tendo apenas direito ao reembolso, o que é pacífico, pois está previsto expressamente no Código Civil, diferente da situação do pagamento realizado por terceiro não interessado em nome do devedor, cujas controvérsias da situação já foram abordadas anteriormente. O devedor pode se opor em duas situações ao pagamento feito por terceiro não interessado. A primeira hipótese é se este for seu inimigo capital, estilo Nina e Carminha, de Avenida Brasil, Paola e Paulina, de A Usurpadora, Pica-Pau e Zeca Urubu, Branca de Neve e a Rainha Má, Lex Luthor e Superman. O inimigo capital pode ser alguém que tenta utilizar a realização do pagamento para perturbar o devedor ou o expor a condições humilhantes. A segunda hipótese é com base em fatores de ordem jurídica, como quando ocorre a prescrição, quando vai ser feita uma compensação ou quando alguma exceção do contrato não foi cumprida. E para quem deve ser pago? O pagamento pode ser feito ao credor, aos seus sucessores ou aos representantes do credor e de seus sucessores. É importante ressaltar que quem paga a pessoa errada terá que pagar novamente. É o preço da patetagem. Estudar em outros países para garantir o seu futuro virou pesadelo para vários brasileiros. Eu cheguei a entrar em contato com a escola lá na Irlanda e perguntei se eles já haviam feito esse pagamento e, na verdade, não. Esse dinheiro nunca chegou até a escola. Para Jéssica, que vai para Ilha de Malta, ao sul da Itália, o prejuízo foi dobrado. A única saída para manter o curso? Pagar 2 vezes, já que a escola estrangeira não tinha recebido. Ao todo, o curso de 1 mês agora vai custar mais de R$11 mil, fora o trabalho de organizar a viagem sozinha. Um planejamento de uma viagem que eu levei mais de 6 meses, eu tive que me virar agora em 1 semana. Em casos como o da notícia em questão é que se aplica a regra da famosa expressão quem paga mal, paga 2 vezes. Outro exemplo que pode ser citado para ilustrar essa questão é a possibilidade de condenação em reclamatória trabalhista nos casos em que empresas não estão sonegando, mas acabam cometendo um equívoco nas informações de pagamento e pagando a pessoa errada, ao errar o número da conta, etc. Essa regra, no entanto, é excepcionada nas seguintes hipóteses: ratificação do pagamento pelo credor, pagamento proveitoso ao credor, como quando a pessoa errada repassa ao verdadeiro credor o pagamento, quando o devedor paga ao credor putativo, ou seja, ao credor que se presume legítimo, mas não o é, a exemplo de depósito em conta corrente daquele que tem o mesmo nome do credor verdadeiro. Quando o devedor paga ao representante putativo do credor,
e quando o pagamento é feito ao portador da quitação, instituto que será explicado mais à frente. Nas hipóteses de pagamento ao credor putativo e representante putativo do credor, há o direito do credor ao regresso, isto é, o direito de ser ressarcido. E vai ao encontro dessa ideia o entendimento jurisprudencial dominante externado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no que se refere ao credor putativo. A jurisprudência entende que se o devedor age de boa fé, sendo movido pela teoria da aparência, ou seja, que se presumiu, através das características externas do falso credor, que estava pagando a pessoa certa, não há que se falar em novo pagamento por parte deste. Esse pagamento é considerado eficaz. Agora, o que deve ser pago? Assim como o objeto de qualquer negócio jurídico, o objeto do pagamento, para ter validade, precisa ser possível, determinado ou determinável quanto ao seu gênero, espécie e quanto à quantidade, e deve também ser lícito. Tu não vai roubar ninguém para pagar tua dívida. Além do mais, o credor não é obrigado a receber pagamento diverso do estabelecido, ainda que mais valioso, pelo princípio da identidade física da prestação. Também não é obrigado a receber em parte aquilo que foi estabelecido para ser pago de uma só vez, mesmo que se trate de objeto divisível. Ou seja, ele não é obrigado a nada daquilo que não foi convencionado. Nas obrigações de dar dinheiro, o pagamento deve ser feito em moeda nacional, sob pena de nulidade, não podendo ser usados como indexadores de valor, o ouro ou outro metal, moeda estrangeira ou salário mínimo, salvo nos casos previstos na Constituição Federal e quando se tratar de pensão alimentícia. Ressalta-se que é permitida a utilização de cláusulas de escala móvel em obrigações de trato sucessivo, ou seja, obrigações cujo cumprimento se dá de forma continuada ou periódica. Essas cláusulas têm como objetivo possibilitar a atualização monetária do pagamento. Sabe aquele teu crediário com um monte de parcela? Pois é, ele está sujeito à atualização monetária do pagamento. Quando, por motivos imprevisíveis, ocorrer clara desproporção entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, o juiz pode corrigi-lo, a pedido da parte, de modo a assegurar o valor real da prestação. Uma vez tendo sido paga a dívida, como o devedor pode provar isso? Através da quitação, a qual consiste no ato do credor liberar o devedor. Já ouviu aquela expressão "estamos quites"? Ela traduz uma ideia que tem tudo a ver, o sentido de saldar uma obrigação, livrar-se de um compromisso mútuo, a ideia de que nenhum dos sujeitos da relação deve mais nada ao outro. A quitação se dá geralmente por meio de um recibo, mas é aceitável qualquer meio jurídico como comprovante, desde que contenha as seguintes informações: valor e espécie da dívida quitada, nome do devedor ou de quem por este pagou, tempo e lugar do pagamento e, por fim, assinatura do credor ou de quem recebe por ele. Caso o credor se negue a dar quitação ao devedor, este poderá reter o pagamento ou pagar de forma indireta. Tal modalidade será tema do próximo podcast. Quanto às possíveis despesas com o pagamento e com a quitação, estas deverão ser suportadas pelo devedor. No entanto, se os custos forem acrescidos por motivo do credor, este deverá se responsabilizar pelos acréscimos. Um exemplo possível é quando o devedor aceita a quitação por instrumento particular, mas o credor insiste em fazê-la por instrumento público. Então, este deverá arcar com as despesas do tabelionato. Casos em que o devedor, mesmo alegando que pagou sua dívida, não possui a quitação. Para isso, o Código Civil prevê 3 hipóteses de presunção de quitação, ou seja, situações em que, embora não havendo quitação, a dívida é considerada paga. A primeira hipótese diz respeito às dívidas periódicas. O último pagamento faz presumir os anteriores. A segunda hipótese refere-se a dívidas com juros. Quando há comprovação de pagamento do valor, mesmo que sem comprovação do pagamento dos juros, presume-se que estes também foram pagos.
Por fim, a terceira hipótese trata-se de pagamento com o título de crédito, como, por exemplo, a nota promissória. Se o devedor tiver a posse do título, presume-se que a dívida foi paga por ele. Ressalta-se que nas 3 hipóteses de presunção de quitação, aceita-se prova em contrário, apresentada pelo credor. Em outras palavras, se o devedor de uma das situações descritas anteriormente efetivamente não pagou, o credor que alega isso deverá provar. Mas quem deve pagar? Não tem ninguém! Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Não tem ninguém que bata tão bonito na barriga, senhor Porta. Perdão, senhor Barriga, perdão. E então, o que o senhor queria? Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. Que barbaridade. O senhor tem muito pouca barriga, senhor Sorte. Assim como nessa cena do seriado Chaves, em que o seu Barriga vai à casa do seu Madruga cobrar o aluguel atrasado, em regra, as obrigações devem ser cumpridas no domicílio do devedor e a dívida cobrada pelo credor. São as chamadas obrigações quesíveis. Vai pagar ou não vai? Querida, não tem seu dinheiro hoje. Você marcou a calcinha, comprou, agora você vai pagar? Você tá me cobrando já. Você vai pagar. Vai pagar. Vai. Tem também as obrigações portáveis, que são aquelas em que o pagamento é feito no domicílio do credor, uma vez que a regra geral pode ser afastada pela própria lei, pela convenção das partes e pelas circunstâncias ou natureza da obrigação, de acordo com o artigo 327 do Código Civil. Nesses casos em que a obrigação é portável, o devedor é quem deve buscar o credor para efetuar o pagamento. Se forem estipulados 2 ou mais lugares para o pagamento, a escolha do lugar do pagamento caberá ao credor. Além disso, se o pagamento repercutir em entrega de imóvel ou prestação relacionada a imóvel, o lugar do pagamento é justamente o lugar da situação do imóvel. Um exemplo é o de um eletricista, que para fazer um reparo em um apartamento tem de ir até ele para prestar o serviço. Outra informação interessante sobre o lugar do pagamento é que o devedor pode pagar a prestação em lugar diferente do convencionado se não houver prejuízo ao credor. É o caso de uma emergência que impossibilite de o fazer no local estabelecido, como uma enchente, uma inundação, greve do transporte público e etc. E o pagamento feito reiteradamente em outro local faz presumir a renúncia do credor ao local previsto inicialmente pelas partes. E por fim, quando pagar? Hoje eu pago a minha dívida. Em regra, a obrigação será paga em seu vencimento, que pode ser fixado pelas partes durante a negociação, cabendo ao credor a faculdade de cobrá-las e notificar o devedor para constituí-lo em mora, no caso de atraso no pagamento. Tudo bom, Marlene? Vamos entrar? Não, tô bem aqui fora. Eu só vim falar daquela continha que você fez lá na minha farmácia e já tá com mais de 3 meses e você nunca me disse nada. Como é que vai ficar essa conta? Desculpa, Marlene. Uma coisa é certa, eu vou te pagar. Quanto é? É R$30. Eu posso te dar só a metade e quando a Eliseu mandar o dinheiro, eu te dou o resto. Não, negócio de resto? Eu quero é todo, mulher. E uma coisa que já tá com mais que de 3 meses e você nunca deu nada e quando acabar ainda vem com história ainda aqui de metade. Comigo é assim, deveu, pagou. Eu quero é todo, cuida. Se nada for convencionado entre as partes, a regra é que a escolha da data do vencimento é do credor. A obrigação pode ser imediata quando o pagamento é feito à vista. É o teu caso, que é cheio da grana, paga tudo à vista, em espécie. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pode ser também de execução diferida, quando o pagamento ocorrer de uma vez só, no futuro. Aquela tua vizinha que tem o fiadinho pendurado lá no comércio, sabe? Ou pode ser também de execução periódica, quando feito de trato sucessivo no tempo. É o teu crediário entrando em ação novamente. Altas prestações. Portanto,
O credor não pode exigir o pagamento antes do vencimento. E o devedor não pode exigir que o credor receba antes do vencimento. Salvo disposição em contrário, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. O pagamento poderá ainda ser feito antecipadamente, antes do prazo estipulado pelas partes e pela lei, em casos de insolvência, falência ou liquidação extrajudicial do devedor, penhora em execução efetuada por outro credor, cessação ou insuficiência das garantias oferecidas, como por exemplo fiança, hipoteca, etc. Chegamos ao fim desse episódio. Se você deseja se aprofundar no conhecimento desse assunto, recomendamos a leitura dos livros de Direito das Obrigações, de Flávio Tartucci, de Maria Helena Diniz, de Pablo Stolz Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Juridicast Tucuju no YouTube e Castbox, @Juridicast Tucuju no Instagram. Você pode entrar em contato conosco também pelo nosso endereço eletrônico, juridicasttucuju@gmail.com. Muito obrigado pela atenção. Esperamos que tenha gostado. E não deixe de ficar ligadinho nos próximos episódios, hein? Um grande abraço. Tchau!